1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 18, assim diz a palavra de Deus: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar? Senhor, Pai amado, Deus eterno, nós nos aproximamos de Ti nesse momento em Cristo, lendo a Tua palavra, e nós te pedimos, Deus, nesse momento, fala a cada um de nós através da pregação do Evangelho. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, uma pergunta que nos cabe nesse momento da palavra, do culto, onde nós iremos ceiar mais adiante, é a seguinte pergunta: por que Jesus foi ao Calvário? Por que Jesus foi ao Calvário? Por que o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você? Porque Ele sofreu no Calvário como ninguém jamais sofreu. Talvez você vai me responder dizendo: foi por amor, conforme o apóstolo Paulo também respondeu na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, que foi a prova do amor de Deus pelos pecadores, o fato de ter Cristo Jesus morrido por nós. Existem diversas razões por qual motivo Cristo foi ao Calvário. Eu gostaria, portanto, de investigar algumas razões, de investigar nessa manhã algumas respostas a essa pergunta: por que Jesus foi ao Calvário? Respostas que são aqui apresentadas pelo apóstolo Pedro no texto que nós acabamos de ler. Quando a gente olha para esse texto, o apóstolo Pedro, irmãos, está escrevendo essa epístola, que é uma epístola, ou seja, uma carta circular, que foi destinada para as igrejas ali no primeiro século, no final do primeiro século, com o objetivo de encorajar os crentes daquele tempo, na verdade do Evangelho, e contra os falsos mestres. Nesse texto que lemos, à luz do contexto, o apóstolo Pedro está apresentando aqui, irmãos, a verdade do Evangelho. Jesus veio a este mundo para salvar o pecador, para salvar o seu povo. E o Evangelho significa boa nova, boa notícia. E a boa notícia é essa, de que Deus enviou seu Filho para salvar o pecador, para se entregar pelo pecador, para morrer na cruz pelo pecador, pelo seu povo. O texto que lemos, portanto, o apóstolo Pedro está inclinado a responder essa pergunta da morte de Jesus, porque Jesus foi ao Calvário, porque o sangue de Cristo foi derramado por nós. E a primeira resposta, a primeira verdade, querido, é porque havia um plano pré-ordenado. Jesus foi ao Calvário porque havia um plano pré-ordenado. Veja o que diz aí, irmãos, o texto que lemos, o versículo de número 20. Vamos ler juntos? Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Havia, querido, um plano antigo, um plano pré-ordenado pelo Pai. Se você olhar aqui para as palavras do apóstolo Pedro, conhecido com efeito antes da fundação
do mundo, antes da fundação do mundo, da nossa história, algo que aconteceu na eternidade. Conhecido o quê? O versículo 19 responde: pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, é que fomos então resgatados, de acordo com o versículo 18. O apóstolo Pedro, portanto, está dizendo que o pecador, ele foi resgatado por causa do sangue de Jesus Cristo. Ele explica isso no versículo 18, ele aborda isso no versículo 19. Fomos resgatados não por prata, não por ouro, mas por causa do sangue de Jesus. E no versículo 20, então, ele diz: conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Ou seja, esse plano de Deus enviar o seu Filho, derramar o seu sangue, ir até o Calvário, ser crucificado para nos resgatar, foi um plano conhecido antes da fundação do mundo, um plano pré-ordenado por Deus, um plano que acontece na eternidade, um antigo plano do Senhor, apresentado aqui pelo apóstolo Pedro, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Deus não apenas tinha conhecimento do que Jesus faria, mas também planejou que ele viesse a este mundo e morresse na cruz pelos pecados do seu povo, pelo pecador. Este plano estava no coração de Deus mesmo antes do pecado existir no coração do homem. Antes mesmo de Adão pecar no jardim do Éden, Deus já tinha iniciado um plano de redimir o pecador, um plano na eternidade. E o texto de Apocalipse capítulo 13, versículo 8, aborda muito bem isso, dizendo que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. É um antigo plano, e era o único plano. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus planejou isso, planejou enviar o seu Filho para morrer por pecadores. É o único plano, não é um plano B, não é um plano segundo, um plano que aconteceu, talvez você pode pensar, porque o primeiro plano deu errado. Não! O plano de Deus enviar o seu Filho para morrer por pecadores foi um plano primário, não secundário. Foi o plano único, pré-ordenado, estabelecido na eternidade. Deus não planejou enviar o seu Filho porque o plano que ele fez anteriormente não deu certo, o pecador está no lamaçal do pecado, Adão desobedeceu, não obedeceu, aí Deus vai pensar: meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Aí vou enviar o Filho, né? Ele vai pensar consigo mesmo, ele vai falar com o Filho, com o Espírito, e dizer: ó, o primeiro plano deu errado, o conselho da nossa vontade, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos enviar então o Filho para resgatar, para ajeitar esse plano que deu errado. Não! Jesus não veio a esse mundo como um plano B, pelo contrário, Jesus veio a esse mundo como um plano único da parte de Deus. Está tudo bem pré-determinado, pré-ordenado, pré-estabelecido, bem planejado por Deus na eternidade. Escutando, irmãos, recentemente, meu professor tratando sobre esse plano pré-ordenado, ele conta uma ilustração muito interessante. Ele fala que na eternidade, antes da fundação do mundo, a Trindade se reuniu. Cada pessoa da Trindade se reuniram, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Pai disse: eu amo o meu povo. E o Pai amou o seu povo antes da fundação do mundo. Mas ele disse: eles vão pecar, eles vão desobedecer, eles vão para o lamaçal do pecado e vão viver em iniquidade, mas eu os amo. Como é que pode acontecer isso? Quem vai resgatá-los? E então o Filho se apresenta naquela reunião e diz: eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou resgatá-los, e eu vou casar com a igreja, eu vou ser marido da igreja, da noiva. Então aí a lei e a justiça
se apresentam e a lei diz: isso não é possível, porque você vai desonrar a lei será desonrada, porque existe uma lei estabelecida, o salário do pecado é a morte. A justiça também fala naquela reunião dizendo: se a lei é desonrada, a justiça não é satisfeita. A verdade bate o martelo e diz: está certo, isso não pode acontecer. A lei e a justiça não podem ser adulteradas. Então Jesus novamente, o Filho novamente se apresenta e fala: então eu vou cumprir a lei no lugar da igreja. Então eu vou satisfazer a justiça representando a igreja na cruz do Calvário. Eu vou cumprir a lei no lugar dela, eu vou satisfazer a justiça no lugar dela. E a lei então diz: dessa forma pode acontecer, a justiça tudo bem. Então a verdade bate o martelo afirmando: dessa forma as coisas podem proceder, porque a lei e a justiça serão cumpridas e a justiça será satisfeita. Só que isso aconteceu na eternidade, o homem não sabe, a igreja não sabe, o povo de Deus não conhece. Então o Espírito Santo se apresenta naquela reunião, a terceira pessoa da Trindade diz: então quando Cristo for e voltar, eu serei enviado por vocês, enviado pelo Pai e pelo Filho, e o Espírito Santo vai então convencer a igreja, o povo, o pecador, do pecado, da justiça, vai conceder arrependimento. O Espírito Santo vai enviar pregadores, os pregadores irão falar desse evangelho, desse plano aos ouvidos, e o Espírito Santo falará nas câmeras secretas do coração, com poder eficaz, convencendo o pecador do arrependimento e da fé que ele deve ter em Cristo Jesus. E então o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles afirmam esse pacto, selam essa aliança. O pacto, portanto, está firmado, a aliança está firmada, esse pacto, essa aliança, esse plano é executado então na história. Queridos, é o plano pré-ordenado por Deus, é um plano estabelecido pelo Senhor desde a eternidade. Porque Cristo foi à cruz, porque Ele foi ao Calvário. A segunda verdade, porque houve um pagamento para fornecer. Veja o que diz o texto, versículo número 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Porque Jesus foi ao Calvário para terminar esse plano, para executar esse plano. Houve um pagamento para fornecer, pagamento de resgate, porque o texto diz: fostes resgatados do vosso fútil procedimento, dos vossos pais, que vossos pais vos legaram, resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. A palavra aqui, irmãos, resgatados, é a mesma palavra de redimidos, redenção. A palavra redenção significa literalmente esse resgate, ou seja, o fato de Cristo ter vindo a esse mundo para resgatar, isto é, redimir o pecador da morte eterna. Como nós bem sabemos, o salário do pecado é a morte, mas Cristo morreu pelos nossos pecados para nos resgatar da maldição do pecado, para nos resgatar da morte, para nos resgatar da condenação, da nossa própria transgressão e também da nossa história. Os nossos pais também desobedeceram, Adão desobedeceu. Nós vivemos, portanto, nessa herança de pecado, conforme o próprio texto diz no versículo 18: para nos resgatar do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Ou seja, existe essa herança de erros, de transgressões, de uma cultura desprovida do Evangelho, longe de Deus, pecaminosa. Nós vivemos, portanto, dentro dessa história
marcada pelo pecado, manchada pelo pecado, de geração em geração. Mas diz a palavra de Deus que o sangue de Jesus Cristo rompe com essa maldição, rompe com essa tradição pecaminosa, rompe com esse pecado, rompe com a mancha da transgressão e nos resgata da morte, nos resgata da maldição, nos resgata do salário do pecado, porque Ele morreu pelos nossos pecados, por meio do seu sangue. Meu querido irmão, Cristo foi à cruz porque um pagamento foi apresentado. Ele não nos resgatou por meio de prata, por meio de ouro, mas Ele resgatou por meio do seu sangue, por meio da sua morte. Isso é muito importante para mim e para você, porque se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, e se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, você ainda está debaixo dessa maldição de morte, e você ainda vai sofrer as consequências eternas da morte eterna, por causa dos seus pecados. Mas se você se arrepender dos seus pecados, e você crê em Jesus Cristo como seu suficiente Salvador e Senhor, então você receberá salvação, você receberá o perdão dos seus pecados, e você receberá a graça de Deus, e a vida eterna. Porque como diz a palavra de Deus, aquele que crê no Senhor Jesus já passou do juízo, e vive em novidade de vida, vive em vida eterna. Essa verdade também eu aplico para você, pequenino, filho, filha, criança. Você também precisa de Jesus Cristo. Você também precisa entender que você precisa de Jesus. Olhe para mim aqui, filho, filha, criança. A única opção que você tem para a sua vida, para você ser salvo, ser perdoado dos seus pecados e ter vida eterna e um dia morar no céu, é você também se arrepender dos seus erros e crer em Jesus Cristo. Se você não sabe o que é se arrepender, depois você pergunta ao seu pai, à sua mãe em casa, ele vai te explicar. Se você não sabe ainda o que é crer em Jesus Cristo, também você vai perguntar ao seu pai, à sua mãe, ele vai te explicar, e ele vai também evangelizar você. Mas uma coisa é certa, filho, filha, você precisa acreditar em Jesus, você precisa confiar em Jesus e recebê-lo também como seu Senhor e Salvador, e só dessa forma você vai receber vida eterna e salvação, porque um pagamento foi feito. Esse pagamento foi o sangue de Jesus. Porque Jesus foi à cruz, terceira e última verdade, porque havia um povo para ser resgatado, para libertar. Veja o que diz, irmãos, aí o versículo 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados, Versículo 20: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O alvo dessas verdades apresentadas pelo apóstolo Pedro é a igreja, são os eleitos, é o povo do Senhor. Cristo foi à cruz porque havia um povo para libertar, um povo para resgatar. As expressões aqui do apóstolo Pedro são estas: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Versículo 21, que por meio dele tendes fé. Então Deus aqui está apresentando o alvo do seu amor, o alvo do seu plano, e esse alvo somos nós, a igreja, o seu povo. Deus amou o seu povo antes da fundação do mundo e planejou essa redenção, enviando o seu Filho para morrer pelo seu povo e enviando o seu Espírito para selar essa redenção na alma do seu povo, no coração do seu povo. A gente bem entende, querido, que a gente se arrepende, a gente crê no Senhor, e isso são realidades da nossa vida,
mas isso tudo acontece porque primeiramente Deus nos amou, porque primeiramente Deus olhou para mim, olhou para você e disse: eu amo você, você faz parte do meu plano, você será alvo da minha graça e do meu amor. Você pode ir para um lado, ir para o outro, tentar se esquivar, mas a flecha do amor de Deus vai atingir a alma, vai atingir o seu coração. Há um povo para libertar, é por isso que Cristo foi à cruz, para libertar esse povo, para libertar a minha vida, para libertar a sua vida. E talvez você diga: pastor, libertar do quê? A segunda verdade já foi apresentada: libertar da morte eterna, mas também, irmãos, nos libertar da escravidão do pecado. Todos nós andávamos segundo o pecado, segundo a natureza pecaminosa da nossa carne. Todos nós éramos escravos ao pecado, e Jesus veio morrer pelos nossos pecados, e com poder eficaz veio nos libertar da escravidão do pecado, para não vivermos mais em conformidade com o pecado, mas em conformidade com o seu amor provado no Calvário. Ele nos libertou também de nós mesmos, porque, irmãos, antes de Cristo nós queríamos fazer apenas a nossa própria vontade, servíamos a nós mesmos, éramos os deuses da nossa própria alma. E quantos estão aí colocando o seu desejo como um ídolo da alma, servindo não a Deus, mas servindo a si mesmo, caminhando para satisfazer os seus próprios desejos pessoais? E, meus irmãos, a palavra diz que Ele nos libertou também de nós mesmos, nos libertou dessa egocentridade, nos libertou desse ídolo que é o nosso coração, nos libertou, irmãos, de nós mesmos, para caminharmos não em conformidade com o nosso desejo carnal, mas caminharmos em conformidade com o amor do Pai, em conformidade com a imagem de Cristo, em conformidade com a verdade dEle. Ele nos libertou de nós, Ele nos libertou da escravidão do pecado, Ele nos libertou da morte eterna, Ele nos libertou de Satanás, Ele nos libertou da maldição da lei, Ele nos libertou de todo o mal e nos comprou para si. Fomos um povo resgatados, somos amados pelo Pai, somos um povo que recebemos essa libertação, porque Cristo morreu no Calvário para nos libertar. Para nos libertar. Porque Cristo então morreu? Porque Jesus foi ao Calvário? Primeiro, por causa de um plano pré-ordenado. Segundo, porque houve um pagamento para fornecer. E terceiro, porque havia um povo para libertar, para resgatar. Que essas verdades, irmãos, alimentem a nossa alma. Que essas verdades fortaleçam a nossa vida, para entender que fomos um povo e que somos um povo amados por Deus, resgatados pelo Senhor, libertados pelo sangue de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar.